alguns trabalhos sobre de Angola, em que se está a fazer algum trabalho no controlo das situações de bócio, portanto, em que há um aumento do volume da tiroide por déficit de iodo, em que o tratamento principal é nós pormos iodo no sal que é comercializado. E é a principal prevenção que deve ser feita. É o sal que deve ser consumido, deve ser um sal iodado. Porque se não tiver iodo suficiente, efetivamente teremos uma situação de bócio endêmico, portanto, em que vemos em várias zonas do país, fundamentalmente no interior, e os trabalhos eram feitos fundamentalmente a nível do Ambo, do Bié. Mas isso é um projeto estatal? Sim, é mesmo um projeto a nível nacional e com uma comissão técnica provincial em todas as províncias em que há uma maior incidência de déficit de iodo, com incidência de bócio, em que se aumenta ou se faz o suplemento com iodo no sal que é comercializado. Para prevenir? Para prevenir. Antes de prevenir que remediar. E é o principal tratamento nesses casos. Ótimo. Mais do que administrar a hormona tiroideia, se houver de facto um déficit devemos fazer, mas mais do que isso, a nível da população em geral, é efetivamente fazer a iodização do sal. Porque isso pode ter repercussões em relação a outra pergunta que fez, que implicações que isso tem. Sim. A implicação do déficit de iodo ou do hipotiroidismo é que efetivamente haverá, sobretudo na criança, um déficit do crescimento e do próprio desenvolvimento. E no caso da grávida, se não houver um aporte adequado de iodo... Era aí que nós queríamos chegar já. Isso passa, doutor, passa da mãe para o feto? E efetivamente, se houver um hipotiroidismo materno, isso poderá induzir no feto uma situação de resposta àquele déficit que a mãe tem. E muitas vezes são crianças que nascem já com uma tiroide aumentada. Por isso é que não se está a recordar de que há um teste que se faz nos primeiros 7 dias, o teste do pezinho. Este é um dos testes importantes que é feito logo nos primeiros dias de vida da criança e um dos déficits ou uma das situações que queremos ver com esse teste de pezinho é se há alguma alteração na tiroide da criança. Porque se houver, é uma situação de ser acompanhado para decidir o momento em que deve ser tratado. E antes disso, as mães, as mulheres grávidas, né, devem também fazer algum exame ao saberem que estão grávidas para saber se têm algum problema da tiroide? Como falou, há muitas pessoas que não notam que têm a doença. O doseamento da função tiroideia, portanto, vermos como é que estão as hormonas da tiroide e a hormona mãe, que é a que estimula a nível da hipófise, este devia ser um doseamento obrigatório na situação em que temos gravidez. Portanto, fazermos o doseamento do TSH. O TSH é uma hormona que é produzida pela hipófise e é a hormona que estimula a tiroide. E é ela que nos vai dar a ideia, é como se fosse o sinaleiro. É que nos vai dizer se de facto há algum problema com a periferia. Se há algum problema em termos dos níveis da hormona da tiroide. Porque se estiver com um valor muito alto, significa que o sinaleiro está a martelar e, no entanto, a tiroide nada de responder. E aí são situações em que temos que fazer o tratamento de substituição para evitar o risco na criança. Portanto, devia ser um teste a ser feito na grávida. Mas que risco é esse, doutor? Chega a mulher a poder abortar por causa de ter um problema na tiroide? Não só abortar. É que muitas das vezes, existe na situação de gravidez, mas muitas das vezes é que a mulher nem consegue engravidar. Quando há hipotiroidismo, é uma das causas de dificuldade em termos de conseguir uma gravidez. E se houver gravidez, há o risco de poder haver um aborto, ou seja ele um aborto tardio ou mesmo precoce, e a outra alteração foi a que nós referimos, em que o feto ou o recém-nascido podem ter alterações importantes que vão desde um déficit do crescimento e desenvolvimento e, sobretudo, a parte mental. O risco de haver um atraso mental. Portanto, é fundamental que haja um doseamento, sempre que possível, fazer esse doseamento dessas hormonas. E se não for possível fazer o doseamento, o que acontece nos países em África, por exemplo, que não há essa monitorização da parte analítica, pelo menos não descurar a parte da prevenção que nós referimos, que é haver um aporte do iodo importante.
E quais são os alimentos que se devem ingerir? Os alimentos que são mais ricos em iodo são fundamentalmente os produtos marinhos, portanto, próximos do sal que temos, ou então as algas, o peixe, o marisco, são justamente aqueles são os alimentos que são mais ricos em iodo. Marisco é muito bom, doutor. É bom, mas... Dá para ingerir bastante iodo, não é? Mas isso é nas situações de déficit de iodo. Porque se houver um hipertiroidismo, travão. Já não se pode comer marisco? Porque pode... Isso é que é muito mau. O iodo é o substrato fundamental para a produção da hormona tiroideia. Claro. Quanto mais iodo houver, mais hormona tiroideia é produzida. Quer dizer que se nós dermos alimentos iodados ou for pintar o cabelo com um produto que tem iodo, se tiver uma alteração da tiroide no sentido de hipertiroidismo, pode prejudicar. Pode haver um agravamento e se esteve numa fase em que estava controlado, pode ter uma recidiva. Até o facto de se pintar o cabelo, doutor? Sim, porque se for tudo uma quantidade... entra no nosso organismo, claro. Se for uma quantidade importante e por vezes se pinta o cabelo várias vezes e essa impregnação, portanto, essa quantidade de iodo que o organismo vai absorver vai mexer com a tiroide, porque a tiroide está ávida de receber iodo. Sim. E quanto mais iodo chegar, mais hormona tiroideia vai produzir. E muitas das vezes temos mulheres, que são aquelas que têm mais patologia tiroideia, que nos dizem que estava controlado com a medicação e até já paramos a medicação e vem a dizer: tenho estado a transpirar muito, o coração bate e vamos ver, já está tudo estragado novamente. Porque houve um aporte de iodo que não era esperado. Portanto, chamamos a atenção nessas situações em que deve evitar produtos iodados. Não é só o produto do cabelo ou o betadine que nós utilizamos para as feridas ou o ginecológico, são produtos que têm iodo. Existem outros problemas que podem causar? Há outra situação, a tiroide, para lá do mau funcionamento e do aumento ou diminuição do volume, pode ter também, dentro da própria tiroide, aumentada ou não, com mau funcionamento ou não, pode ter aquilo que nós chamamos os nódulos. São as próprias células que se reorganizam de forma diferente e esses nódulos podem atingir um volume tal que se pode substituir à própria glândula. E em termos de funcionamento, pode haver nódulos que também, em termos de funcionamento, substituem a própria glândula. São os chamados nódulos tóxicos. Portanto, nessas situações, pode haver um mau funcionamento, quer dizer, um excesso de funcionamento, porque a tiroide foi substituída por um nódulo que está com mau funcionamento. E o estudo, nesses casos, o que nós fazemos é, para lá da palpação, que nós detectamos, e por vezes não conseguimos detectar, o exame essencial é a ecografia. E fazemos a ecografia. E se o nódulo for grande, estou a referir-me nódulos que têm mais de 1 centímetro, recomenda-se que esses nódulos devem ser puncionados. Portanto, devemos picar este nódulo com uma agulha fina e saber qual é a estrutura, o que é que nós temos nesse nódulo. E isto é que depois vai definir o que é que nós vamos fazer. Nem todo nódulo é para operar. Nem todo é perigoso, portanto. Nem todo nódulo é perigoso. E por que aparece então, doutor? Porque uma das causas que nós referimos é efetivamente esse déficit de iodo. Muitas vezes há abócio então e é só repor e que ele desaparece. Podemos repor, não sendo no caso de ser perigoso. Não quer dizer que o nódulo vá desaparecer, mas os nódulos podem não aumentar de volume e em alguns dos casos até reduzem de volume. Mas o que nos preocupa não são esses nódulos que aumentam e diminuem de volume com a administração de iodo. São fundamentalmente aqueles nódulos que quando nós picamos acabam por ter uma alteração dessas células, das células que lá estão. Okay. E dão, entre aspas, um tumor e que, nesses casos, se for uma coisa maligna, deve ser operado, deve ser orientado para a cirurgia. Tá, doutor, estamos esclarecidos. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Esta conversa estará disponível daqui a pouco no YouTube. E como sempre, se quiser ter mais informações sobre temas anteriores, horários de emissão, notícias e convidados, basta visitar o nosso blog. Agora, fique com as conclusões mais importantes do que tratamos hoje. A tiroide é uma glândula que se localiza na base do pescoço e que liberta hormonas na circulação sanguínea. São estas hormonas que regulam a velocidade do metabolismo, ou seja, a forma como todas as células do corpo trabalham. Contribuem, por exemplo, para a regulação da temperatura do corpo, do controle do peso ou dos estados de humor.
Existem várias doenças da tiroide, entre elas as mais comuns são o hipertiroidismo, quando há um excesso de produção de hormonas tiroideias, o hipotiroidismo, quando há falta de produção dessas mesmas hormonas, o bócio, quando a tiroide aumenta de tamanho, e o surgimento de nódulos que podem ser benignos ou malignos. Quando uma pessoa sofre de hipertiroidismo, costuma transpirar muito, tremer, irritar-se com facilidade e ter tendência para emagrecer. Pelo contrário, os sintomas do hipotiroidismo são a apatia e a sonolência, ter a pele seca e o cabelo frágil, tendência para a prisão de ventre e sentir os batimentos do coração mais fracos. O iodo é um elemento essencial para a tiroide, pois entra na composição das hormonas que esta glândula produz. A maior parte do iodo vem de alimentos como o peixe e o marisco, laticínios e principalmente o consumo do sal iodado. O tratamento das doenças da tiroide passa muitas vezes pela gestão do iodo que o corpo recebe. O Viva Saúde está na reta final, mas continuamos na internet. Pode visitar-nos no nosso blog ou deixar-nos os seus comentários e sugestões na nossa página do Facebook. Antes de irmos, há alguém muito especial que lhe quer dar um grande conselho. Nós esperamos por si no próximo programa. Até lá, viva bem, viva saúde! Se gosta de estar sentado no sofá, também eu gosto. Aproveita, sai de casa, aproveita um espaço como este, verde, fantástico, vai correr com os amigos, um grupo de amigos, com umas amigas, faz-nos bem sempre à saúde.